falando agora dos exercícios aqui, né, do notebook do encontro 3, né, eu vou começar falando sobre, né, o exercício 1.1. E aqui a gente aprende a criar dados falsos, né, que parecem reais, utilizando ali o Make Classification do Scikit-learn. Né. O pulo do gato é entender como que o class SEP ele muda a dificuldade do problema e por que o random SEP, random state, né, ele é essencial para garantir que nossos experimentos sejam sempre os mesmos. Aqui é a base do MLOps, né. Então, respondendo as perguntas teóricas aqui, respondendo o que acontece ao alterar a classe CEP, né, para 0.5 e 3. Né? Bom, com classe CEP, as classes ficam mais misturadas no espaço de features, tornando o problema de classificação mais difícil. Com a classe 3.0, as classes ficam muito distantes e bem separadas, tornando o problema extremamente fácil, quase 100% de acesso a qualquer modelo. Né? A distribuição do target ela tende a se manter a mesma, o que muda é apenas a separação espacial entre as classes. Outra pergunta é por que a reprodutibilidade é importante no MLOps, né? A resposta é porque ela é essencial para garantir que possamos comparar experimentos de forma justa. Se cada execução gerar dados diferentes sem um random state fixo, não saberemos se o modelo melhorou devido a uma mudança real na arquitetura ou hiperparâmetros, ou se teve a sorte, né, de receber um conjunto de dados fácil de classificar. Né? Bom, pulando aqui já para o exercício 1.2, né, aqui a gente vai esquecer feature 0, né, dando um toque de realidade para os nossos dados sintéticos, né, criando features que fazem sentido para um problema de negócio, né, tipo nesse caso aqui, né, escolhido, né, detecção de fraude, né, e a gente vai usar o NumPy para simular padrões de comportamento, como transações fraudulentas em horários estranhos ou com valores altos. Né. Então aqui é a intuição de negócio, né, virando código, né. E aí, já respondendo aqui as perguntas, né, por que elas fazem sentido para o domínio de fraude, né, a resposta é porque elas referem a comportamentos anômalos típicos de transações fraudulentas, com os valores atipicamente altos, horários incomuns, né, de madrugada, grandes distâncias geográficas, em curtos períodos e múltiplas tentativas de senha. Essas características ajudam o modelo a aprender padrões reais de risco, tornando o dataset sintético útil para validar pipelines de MLOps em cenários próximos ao mundo real. Bom, indo aqui já, né, para o exercício 1.3, né, aqui a gente vai fazer uma função mais robusta. Né? Então a gente vai transformar, né, a função geradora de dados, né, numa ferramenta mais poderosa, né, e a gente vai adicionar parâmetros flexíveis, né, validação de entrada para evitar erros, né, e uma docstring completa para ninguém se perder. E agora a nossa função é mais fácil de usar, segura e bem documentada, né? Pronta para ser aí o centro do nosso modelo de MLOps, né? Nosso pipeline. Bom, indo aqui já para o bloco 2, né? Aqui a gente vai começar a treinar e avaliar nosso modelo, né? Então, com todos os dados aí prontos, né? É hora da gente treinar ele, né? Usando o Random Forest Classifier, né? Que foi importado aqui. E a gente vai dividir os dados em treino e teste, né? E o mais importante aqui é entender, né, que em problemas como de fraude, né, o recall, né, ele é muito importante. Né? Então é melhor você pegar todas as fraudes, mesmo que alguns alertas aí sejam falsos positivos. Né? Então aqui respondendo aqui as perguntas teóricas, né? Então se a classe positiva teve precision maior ou recall maior, né? Então a resposta aqui no contexto de fraude, o modelo, né, costuma ter ele teve, né, um recall alto, né, e ele costuma ter, né, então ele detectou a maioria das fraudes reais, né, só que ele teve também uma precision, né, um pouco menor, então alguns falsos positivos, né. Então, o que isso significa no contexto do seu domínio? Significa que o modelo ele é bom em não deixar fraudes passarem despercebidas, né, mas podem bloquear algumas transações legítimas por engano. A terceira pergunta é se esse comportamento seria desejável para o negócio. A resposta é que sim, em muitos contextos de fraude o recall é mais crítico e o custo de deixar passar uma fraude real, prejuízo financeiro direto, costuma ser maior do que o custo de barrar uma transação legítima, né, uma fricção com o cliente que pode ser resolvida.
com verificação adicional, né? Bom, aqui no exercício 2.2, né, a gente vai deixar uns modelos, né, mais maduro, né? Então não vai ficar mais só na memória, né? A gente vai aprender a empacotar ele no arquivo pkl, né, utilizando o joblib, né? Que é uma biblioteca também. E o joblib ele vai poder carregar e usar, né, em qualquer lugar. E aqui, né, um aviso, né, é que você deve tomar cuidado com as versões aqui das bibliotecas, né, porque serializar e deserializar com versões diferentes pode, né, gerar previsões erradas, né. Aqui, né, no próximo bloco 3, né, a gente vai começar a utilizar, né, o Hugging Face, né. Então, a gente vai começar a guardar nosso modelo empacotado, né, por meio ali do Hugging Face Hub, né, que é um GitHub, né, só que para modelos de Machine Learning. Então, a gente vai se autenticar, né, de forma segura, né, sem token no código e criar, né, um repositório, né, para o nosso artefato, né. É o primeiro passo, né, para ter um model registry organizado e versionado, né. Já no próximo passo, né, nós vamos fazer o model card, né. Então a gente vai fazer um readme aqui detalhado, né, que vai explicar tudo sobre ele, né. É necessário, né, você criar o readme lá no Hugging Face para começar a usar, né. Então, explicando para que serve, como usar, né, quais features ele espera, as métricas que ele alcançou e as imitações, né, para que tudo seja mais transparente, né. Depois a gente vai publicar o modelo, né. Então, a gente vai colocar o modelo.pkl, né, o model card e o requirements.txt, né. Então, dessa maneira, cada upload ele vai gerar um novo commit, né, e isso vai garantir o versionamento, né. Assim a gente sempre vai saber qual é a versão do modelo, né, que está em produção e evitar a bagunça de ter modelos espalhados, né. Próximo bloco 4, né, com 3 exercícios, começando aqui por 4.1, que a gente vai começar a utilizar a função load model, né, e para a nossa API aqui a gente não vai querer ficar baixando o modelo toda hora, né, então a gente vai criar a função load model, né, que usa o cache inteligente, né, do hub do Hugging Face, né, meio do HF Hub Download, né, que a gente vai importar aqui. Então ele vai baixar o modelo uma vez e nas próximas ele vai pegar o cache do local, né, economizando tempo. E se precisar de uma versão nova, é só colocar, né, variável force download como true, né. Indo para o próximo exercício aqui, o 4.2, né, a gente vai começar aqui a dar vida, né, ao coração aí do nosso API, né, plugando aqui o modelo no endpoint, né, barra predict da Fast API. Aqui a gente vai usar o PyDentic para validar os dados de entrada e garantir que a API seja robusta e, né, a recomendação aqui é que a ordem das features, né, que você manda para o modelo, ela tem que ser exatamente igual à ordem que ele foi treinado, né, senão a previsão ela vai sair errada. Bom, respondendo aqui também, né, as perguntas teóricas aqui do 4.1, né, antes de responder do 4.2, né, a primeira pergunta é por que o cache é útil, né, foi útil aqui, né, a resposta é porque ele evita downloads redundantes, economizando tempo e banda, o que é crucial para a inicialização rápida de serviço e não sobrecarregar o registro dos modelos, né. Aqui a situação, né, que o force download true faria sentido, né, eu já expliquei, né, só explicando aqui o que eu deveria ter explicado antes, né. Mas respondendo aqui as perguntas teóricas, né, do 4.2, a primeira pergunta é se as probabilidades retornadas pareciam intuitivas, respondi que sim, né, transações com valores altos de madrugada em países diferentes devem retornar probabilidades altas de fraude, enquanto transações comuns devem ter probabilidades baixas. O endpoint ficou coerente com o domínio escolhido? Sim, né, os campos de entrada, valor, hora, distância, tentativa e país refletem perfeitamente o contexto de detecção de fraudes financeiras, né.
E indo aqui para o nosso último exercício, né, que a gente vai colocar ali o health, né, health com o status do modelo, né, para que ele não diga só que ele está ali, que ele está vivo, né, ele também vai verificar se a API está no ar, se o modelo está, né, carregando e funcionando, e se o modelo tiver problemas, ele vai retornar, né, um 503 service unavailable, né, para avisar o load balancer para não mandar tráfego nessa instância. A inteligência que ela vai garantir a confiabilidade da nossa API em produção. Então é isso, né? No módulo, no caderno 2, né? É isso.